Mentoria para concurso ou mentorias em geral, normalmente é um produto high ticket. E um produto high ticket, o comum não é você direcionar o lead direto para uma página de vendas. Você precisa estar conversando com aquele lead para gerar confiança, também explorar um pouquinho as dores dele e as objeções. E em algumas operações você leva o lead para uma call, né, de diagnóstico, onde você conversa com ele e faz a venda. Isso principalmente por conta do valor do ticket, que como um ticket é mais alto, você precisa fazer todo esse processo. E o que eu vou mostrar aqui no vídeo hoje, algumas premissas que a gente precisa ter nesse tipo de automação, nesse tipo de agente de IA, também um pouquinho dos problemas e como a gente vai solucionar eles, e eu vou mostrar aqui a ferramenta que é proprietária aqui da Solveflow, que eu desenvolvi, onde a gente faz a configuração desse agente de IA e a orquestração dele. Então aqui eu não utilizo ferramentas externas como o N8N. A gente tem aqui a nossa própria ferramenta, nosso próprio produto. Para quem não me conhece, meu nome é David, eu sou fundador da Solveflow, e na Solveflow nós desenvolvemos automações e agentes de IA para atendimento, principalmente aí para o nicho de mentoria de concurso, que é onde eu tenho vários clientes, e também infoprodutos, mentorias em geral. Então, antes de mais nada, nós precisamos dar uma olhada no processo. Como que é o processo hoje, um processo típico desse tipo de operação? Vamos lá. Um cenário bem comum, então, é, aconteceu o tráfego, de onde vem a maioria das fontes dos leads, e esse tráfego ou ele joga direto para o WhatsApp, ou joga para um formulário ou para landing page. É muito comum ser jogado para um formulário, onde vai ter uma pré-qualificação nesse formulário, e esse formulário ele gera uma lista de leads. E quem fica lá no atendimento, seja o próprio mentor ou alguém da equipe, ele vai pegando todo mundo que se cadastrou ali na lista de leads e vai chamando um por um no WhatsApp, e aí ele conduz ali o script de vendas que ele tem, né? Conduz o processo de vendas conforme eu tenho aqui. E quais são alguns problemas dessa operação? Como você está fazendo a conversão no WhatsApp, a demora é um dos principais inimigos. Existem estudos que falam que quanto mais você demora para estar respondendo aquele lead, exponencialmente você vai perdendo a chance de converter ele. Então depende muito ali da disponibilidade de quem está fazendo esse atendimento, de ir lá pegar aquele contato daquele lead, chamar ele e até durante a conversa dar respostas rápidas, né? Muitas vezes o lead ele vai ver ali um anúncio lá 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele vai mandar uma mensagem, vai se cadastrar no formulário. E possivelmente ele vai ver mais anúncios, também vai fazer novos cadastros. E quem chamar primeiro, depende ali do calor que ele tá, vai acabar levando essa venda. Então a demora é um ponto bem negativo. Outra coisa que é a ausência de follow-up. Follow-up é aquela mensagenzinha que você manda, né? A pessoa parou de responder, você manda depois de um dia ali, ô, como é que tá indo, né? Vamos continuar nossa conversa. Então o follow-up é algo muito poderoso e principalmente no high ticket, e principalmente aqui no high ticket, muitas vezes o follow-up, a venda só acontece ali no segundo, terceiro follow-up. Então, o follow-up é uma coisa muito importante. E a quebra do script. Então, é importante você ter um script já definido de vendas, quais etapas, né, que essa venda deve passar, porque você já tem aquilo validado. E quebrar esse script, então o ser humano ali, ele pode ou não ter anotado, ou acabar não seguindo o script, e por conta disso, né, você pode estar perdendo uma venda. Agora vamos para um modelo bem comum aqui que a gente implementa, de automação. Então do formulário, esse formulário ele joga para um CRM, então ele vai alimentando esse CRM, todo mundo que preencheu, e com as respostas do formulário, que é muito importante ter um CRM para armazenar todos os leads que já passaram todas as informações. E o agente de IA, ele fica olhando nesse CRM, então lá no CRM você tem os vários estágios que um lead pode estar, e ele vai olhando os últimos que entraram, né, as últimas pessoas que entraram no CRM, e ele vai entrando em contato, pegando as respostas ali do formulário e já inicia o processo de conduzir o script de vendas e realizar os follow-ups. Então depois eu já vou mostrar em seguida para vocês aqui como que eu configuro isso aqui dentro da ferramenta, e com essa condução desse script, durante esse script pode acontecer ali eh, do lead fazer alguma pergunta um pouco diferente do escopo, fugir do script. E quando ela faz uma pergunta muito diferente, a IA, ela detecta que tá saindo do script, que é uma pergunta diferente, e ela para de responder e aciona ali alguém da equipe ou o próprio mentor para vir ali e
ver o que está acontecendo, continuar a conversa. Porque como a gente não quer perder nenhum lead, não quer perder nenhuma venda. Então nós não podemos deixar a IA falar nenhuma besteira. Então se a pessoa perguntou alguma coisa que ela não tem conhecimento, não está ali no, na, na configuração dela, a gente não deixa ela responder nada. Falando então das premissas que nós precisamos ter nesse agente, é importante que ele siga o script de vendas, as etapas de vendas, porque ele não é um agente ali que ele tá só para responder pergunta, ele precisa conduzir, né, um processo. Também que ele consiga disparar follow-ups para retomar a conversa, essa é uma premissa bem importante para que a venda aconteça. Então, a gente não quer desperdiçar nenhum lead, nenhum contato, ninguém que veio aqui preencheu um formulário ou mandou mensagem por falta de resposta. A gente quer retomar com todo mundo. Também queremos que a IA ela tenha algumas informações básicas aqui sobre a empresa, sobre o produto, então que ela consiga responder essas perguntas. E também, dependendo do que o lead falar, algumas palavras que a gente detectar como sentimento ruim, por exemplo, a IA ela para de responder e aciona um humano para dar continuidade. Justamente porque a gente não quer que ela fale nenhuma besteira, né? E que muitas vezes precisa desse toque humano ali para poder dar sequência. Então, dependendo da complexidade do script, do quão grande é o script, qual que vai ser o objetivo final da IA, dependendo disso, muitas vezes não precisa nem o ser humano entrar no circuito para fazer o fechamento ou conversar, porque a IA vai conseguir conduzir tudo sozinha. Mas depende da situação, sim, é importante que ela pare, né? E venha aqui um humano e termine e faça ali a conversão, porque aqui o objetivo é vender. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a configuração dessa IA, a ferramenta que a gente utiliza aqui. A gente faz todas essas parametrizações. Então, ó, estamos dentro aqui da ferramenta. O mais legal de tudo que o próprio cliente ele tem acesso aqui a tá mudando essas informações. Então, se eventualmente acontecer alguma coisa de mudar preço, alguma coisa assim, o próprio cliente consegue vir aqui nesse painel e fazer essas alterações. Então, aqui a gente tem informações básicas da IA, qual que é o nome, qual que é o cargo, qual que é o papel, qual que é a missão, qual que é o objetivo dela. Então, a gente dá bastante contexto para ela, qual que é a personalidade e o tom, qual que é o contexto de negócio, eh, algumas regras críticas, então algumas regras que a gente quer que ela não quebre, né. A gente também tem aqui como cadastrar objeções, então quando o lead falar: "Está caro", a gente coloca aqui uma resposta padrão para essa IA buscar. Aqui também tem essas palavras de handoff, o que que seria isso? Quando, o lead falar alguma dessas palavras, a IA automaticamente para de responder e aciona um humano para falar. Aqui a gente tem um cadastro de FAQ, né, então as perguntas frequentes, qual que é a pergunta, qual que é a resposta. Quando o lead faz uma pergunta, aí a busca aqui nas informações que ela tem disponível, se não tiver ela vem aqui no FAQ, e do FAQ, daí se não tiver no FAQ também ela para de responder e aciona alguém humano para entrar em cena. Aí tem aqui essa ferramenta Coringa, que ela é bem parecida com o FAQ, mas depende da situação. Vamos dizer que aqui o cliente quer ter um mapeamento de todas as dores. Então a gente coloca aqui nome da dor, seria dificuldade para aprender. Aqui a gente coloca todas as instruções de como que a IA deve agir nesse caso. Isso é importante quando você tem muitas, né, por exemplo, aqui no FAQ, eu posso ter um monte de perguntas, 50 perguntas. A IA sempre vai buscar pela pergunta e só vai retornar para a IA as respostas referente àquela pergunta. Então, não vou mandar todas as 50 perguntas do FAQ de uma vez só. Só o que a IA precisa. Isso aqui a gente economiza token, a IA alucina menos. Aqui a gente tem o cadastro de produto, pode colocar o preço, a descrição. Então, a IA, sempre quando mencionar produto, a IA vem aqui e procura. A gente consegue também cadastrar algumas mídias, imagem, vídeos para mandar para a IA mandar para o lead. E aqui também tem algumas ferramentas. Temos aqui algumas ferramentas que a gente consegue disponibilizar para a IA. Mas o mais legal aqui é esse fluxo estruturado. E eu vou mostrar aqui um cliente como que tá. Então, além de todas aquelas informações, a IA ela tem várias etapas durante que ela vai seguir. Então, por exemplo, aqui nesse caso, nível de preparo, né? A gente configura, aqui ó, qual que é o objetivo? Analisar quanto tempo o lead estuda. Utilizar a tool aqui para buscar o CRM e analisar o que que a pessoa respondeu no formulário.
Se a pessoa disse que ainda não começou a estudar, ela vem para abertura consultiva 2. Se ela já está estudando, ela vem para abertura consultiva 1. Ó, e em cada etapa dessa aqui, a gente tem instruções próprias do que a IA deve fazer. Então, vem aqui validação objetivo, validação, amplificação do problema, e aqui tem uma decisão, olha só que legal. A depender da pontuação que aquela pessoa tem, o quão quente que ele lead tá, ela faz uma pergunta de validação financeira: "Você está disposto ao investimento?". Mas se o lead já está muito quente, ela nem faz essa pergunta, ela vem direto aqui para fazer o agendamento. Nesse caso aqui é um cenário onde é feita uma call de agendamento aqui com o lead para fazer a venda. E aí depois do agendamento, se o lead fazer o cancelamento, a gente vem aqui e faz um downsell para ele. Então aqui, a gente estrutura todo um script, um mapa de como que a IA deve seguir, quais são as instruções que ela vai ter em cada etapa, o que que ela pode ou não fazer e qual que é a etapa seguinte. E a IA só recebe as informações daquela etapa. Então, mesmo que a gente tenha 50 etapas diferentes, a gente não manda tudo isso para IA de uma vez só, porque quanto mais informações você manda para IA, mais ela tende a alucinar e mais tokens você vai consumir, mais caro fica, né. Então aqui é um método que eu tenho aqui na ferramenta para tá trazendo mai essa qualidade e proporcionando aqui, um maior controle que entra na condução da IA. Se você gostou da automação e você quer implantar automação no seu negócio, eu vou deixar meus contatos aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui também, que eu quero trazer mais vídeos mostrando um pouco mais dessa ferramenta. Se você quer saber um pouquinho mais em detalhes como que funciona aqui, o nosso orquestrador da IA, o nosso motor de IA, um pouquinho mais das lógicas, também deixa um comentário aqui no vídeo que eu posso trazer um vídeo só, explicando aqui em mais profundidade sobre ele. Muito bem, um grande abraço e a gente se vê aí até um próximo vídeo.